Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Eu passei uma apresentação com alguns exercícios, eles têm resposta já, mas eu vou fazer comentado aqui com vocês, só para matar aquela saudade daquela aula show de bola de química, que são duas no mesmo dia, na mesma segunda-feira à noite. Certo, gente, vamos lá? Bora, Química Frente 1. A questão 7 é do livro de vocês, tá, gente? Universidade Federal de Goiás. O esquema a seguir representa, de modo simplificado, o experimento de J.J. Thomson, para os íntimos J.J. Um feixe de partículas sai do cátodo, passa através do orifício no ânodo e sofre influência das placas metálicas A e B. De acordo com esse esquema, quando o feixe se aproxima de A. Então a gente tem que lembrar lá da história do experimento, lá com o tubo de Crookes, que o Thomson fez o experimento. E lembrar que ele descobriu o elétron. Então esse feixe que saía, esse raio catódico, eram os elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Então se ele se aproximar de A, significa que A tem carga positiva. Então ele lembra que ele colocava duas plaquinhas, uma positiva e uma negativa, para gerar um campo eletromagnético, e aí o feixe ia sentir atração se ele tivesse carga, né? Se ele fosse neutro, ele ia passar reto. Como ele é negativo, é o elétron, ele se aproximou de A, então o A tem carga positiva. Certo, gente? Então, algumas palavrinhas-chave aí que você tem que ter. Resposta esperada, né? É você dizer que o feixe se aproxima de A quando o A for a placa positiva e, consequentemente, B é a placa negativa, tá? Então tem a resposta aí para você estudar com um pouquinho mais de calma. Então é lembrar lá o que é importante saber. Quais são os modelos, as principais melhorias de cada modelo, as principais ideias e quais são os pontos em que eles não conseguem explicar alguns fenômenos. Então, se você sabe isso, e os experimentos importantes. É o do Thomson e o do Rutherford. Dois experimentos muito importantes aí. Certo? Bora lá. Eita, foi a resposta sem querer. Em 1909, Rutherford e colaboradores reportaram como resultado de experimentos em que o fluxo de partículas alfa foi direcionado de uma folha de ouro metálico muito fina. O fato de a grande maioria das partículas alfas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes. Responda as questões a seguir. O que é uma partícula alfa? Se você não souber, não tem problema. Quando for estudar radioatividade, você vai estudar as partículas com calma. Mas a partícula alfa é uma partícula que ela parece um átomo de hélio. Ela tem número atômico 2, ou seja, tem 2 prótons, e tem número de massa 4. Então ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então ela é uma partícula de carga positiva porque ela não possui elétrons. Então essa é a diferença da partícula alfa e do hélio, tá bom? Se liga aí. Então isso é uma partícula alfa, certo? É uma partícula de carga positiva. A letra B porque a maioria das partículas alfas passou direto pela folha metálica. Qual foi a proposta de modelo de Rutherford? Núcleo pequeno e denso, com prótons com carga positiva, e muitos espaços vazios, que era a eletrosfera. As palavras importantes. Então, assim, para B você vai falar que a maioria das partículas passaram direto porque elas passaram pelos espaços vazios, que o átomo tinha muitos espaços vazios, que era a eletrosfera. E uma pequena quantidade sofreu desvios muito grandes. Por quê? Porque era um núcleo pequeno e denso. Então, quando uma carga positiva se chocava com o núcleo positivo, ela repelia, desviava, e o desvio tinha aí um valor maior. Tudo bem, gente? A respostinha aí do livro, mas é só para você comparar. Mas lembre-se sempre, escreva com as suas palavras. E nunca queira reproduzir exatamente o que o cara escreveu. Mas algumas palavras são importantes. Certo? Valeu, vamos lá. Próximo. De acordo com a teoria atômica de Dalton, assinale a alternativa correta. Lembra de Dalton? O átomo possui partículas de carga negativa. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, neutra. Não tinha carga. No núcleo do átomo, a letra B, ele nem falava de núcleo. O átomo era uma esfera indivisível, ele não tem núcleo.
Átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes e propriedades. Opa, interessante essa, hein? Ele falava que elementos diferentes possuíam massas diferentes. Letra D. O átomo é uma esfera sólida que possui partículas de carga negativa? Não, não falou isso não. Isso aí foi Thomson, né? Pudim de passas. 2 elétrons de mesmo spin não podem ser encontrados dentro de um mesmo orbital? Nossa, isso aí é modelo quântico. Não tem nada a ver com o modelo de Dalton. Então a resposta só pode ser mesmo a letra C, né? Átomos de diferentes massas, com diferentes massas, eram elementos diferentes, então possuíam propriedades diferentes. Belezinha? Ah lá, círculo. Quando eu fiz a aula lá, já aparecia o círculo automático, né? Aí você já sabia qual era a resposta certa. Agora só aparece depois. Belezinha? Bora lá. Questão 11. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessa a lâmina, algumas desviam e poucas refletiam. Assinale, dentre as afirmações a seguir, quais não refletem conclusões de Rutherford. Gente, presta atenção na pergunta, tá? A pergunta tem muitas coisas importantes. Não são conclusões de Rutherford. Bora lá. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Isso não é uma conclusão de Rutherford. Isso é uma conclusão de Dalton. Então a gente já achou a resposta certa, tá? Então as outras alternativas são todas conclusões de Rutherford. E há grandes espaços vazios no átomo. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. O núcleo do átomo tem carga positiva e os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Então os elétrons têm carga negativa. Resposta letra A. Não é uma conclusão de Rutherford. Aqui é para associar as coluninhas. Então, assim, é para relembrar legal mesmo quais são aí os caras, seus modelos e o que eles falavam. Vamos lá. Coluna 1 ali. Coluna 2, vou ler ali. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas propriedades. E átomos de elementos químicos diferentes têm propriedades químicas e físicas diferentes. Opa, quem falava isso? Acabamos de ver no exercício exterior. Dalton, né? Eu vou começar com 2. Já elimino A e C. Fico entre B e D. Bora pro próximo. O átomo tem pequena região central dotada de carga positiva, rodeado por uma região denominada eletrosfera, que estão localizados os elétrons. Acabamos de ver também, isso é Rutherford, né? Então, 2, 1 na sequência. Então a gente já sabe que é a letra B. Então o último fala que era uma massa positiva cheia de cargas negativas incrustadas. Isso é Thomson. Então a ordem 2, 1, 3. Belezinha? Essa é a resposta certa. Próximo. Esse temos que pensar um pouco mais, tá, gente? Então, assim, vou pensar aí, vamos pensar juntos, tá? Então ele está falando que o elemento X possui Z igual a 7, ou seja, possui 7 prótons. E Y possui Z igual a 6, ou seja, possui 6 prótons. Então 7P significa que é Z, 6P significa que é Y. Isso, perfeito. Tudo bem, gente? Então 7P é o Z, é o X, e o 6P é o Y. Beleza? Então já dá pra gente classificar aqui. Então vai ser X, Y, X, Y, Y. Só que agora eu tenho que ver balanço de cargas, né? No primeiro desenho, eu tenho aqui 7 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas negativas. 7 cargas positivas, 7 cargas negativas, 7 menos 7, 0. Então esse é o X. Então no segundo grupinho aqui eu vou colocar o número 1. Então eu fico entre a alternativa B e D aqui já, tá, gente? Já elimino A e D automaticamente. B e C, perdão. Já elimino A e D. Legal? Bora lá. O segundo. Tenho 6 prótons, estou falando de Y. Quantos elétrons ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 6 prótons, 6 cargas positivas, 7 negativas. Qual que é o saldo dele? 1 menos, né? Então ele é o Y menos. Então lá no 4, ó, eu vou colocar o número 2. No 4 não, perdão, nessa coluna aqui, né? Vou colocar o número 2. Então, o quinto na minha sequência é 2. Não mudou nada, né? As duas aqui dizem essa mesma coisa. Então vamos olhar esse terceiro aqui, ele já vai ser conclusivo. 7 prótons, falo de X.
Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, ele tem 7 cargas positivas, 6 negativas. A carga dele é mais 1 x+. Belezinha? X+. Então, o último é 3. Então, qual termina com 3? A letra C. Fechou? Não é difícil, só que você tem que ir com calma, senão você pode se enrolar aí. Beleza? Mais um para a gente resolver aí, encerrar isso aí. Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente. Ou seja, o cara perdeu 2 elétrons e ficou 2 cargas positivas, ficou 2+, e ele ficou com 36 elétrons. O número atômico desse átomo é, vamos pensar aqui, gente. Se ele perdeu 2 elétrons, antes ele estava neutro, né? Então o número de prótons era igual de elétrons. Ele perdeu 2 elétrons e ficou com 36. Quantos elétrons ele tinha antes? 38. Então quando ele estava neutro, o número de prótons era igual de elétrons. Então quando ele tinha 38 elétrons, significa então que ele tinha 38. Tinha, não tem, né? Porque o número de prótons não vai variar. Então ele tem 38 prótons. Então o número atômico dele é 38. Ok, a gente já vai nas alternativas e a resposta é a letra E. Certo, galera? Por hoje é isso aí. Espero que tenha dado uma luz aí para vocês. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Só entrar em contato. Um abraço. Tudo de bom. Bons estudos.